Olá, eu sou a Júlia, sou a fundadora da Kauri Art and Design e estamos aqui hoje em mais uma conversa sobre história da arte. A gente já falou sobre Egito e Mesopotâmia nos últimos episódios. A gente agora então passa para a Grécia Antiga a partir da civilização Egeia, que era a continuação das culturas neolíticas na região das Ilhas Cíclades, um arquipélago no sul da Grécia, e é a partir dessas Ilhas Cíclades, dessa região, que a civilização Egeia alcança Creta, Micenas e Tirinto. Nesse momento aí das culturas neolíticas, da civilização Egeia, a gente já tem objetos nos túmulos, muito provavelmente ligado a uma crença na vida após a morte, talvez influenciada pela cultura egípcia, que é paralela nesse momento, em todo o período aí da Grécia. A gente tem que lembrar disso. Egito e Mesopotâmia são paralelos, são contemporâneos. Então, ocorrem alguns momentos de influência dessas culturas na arte grega. E nesse momento, como eu estava falando, a gente já tem esses objetos nos túmulos e as cerâmicas têm ornamentações mais naturalistas nas representações de animais e plantas. As paisagens marinhas são feitas com linhas onduladas e a gente tem algumas estatuetas, que já cumprem uma função de culto religioso. São pequenas, têm no máximo 1 metro de altura e muitas delas são representações femininas, tem uma importância muito grande da figura feminina, da deusa mãe. Eles exaltavam a fertilidade também. E essas esculturas, esses objetos de culto, por serem pequenos e simples, indicam que na Grécia, mesmo nesse momento, a religião não exercia um papel tão determinante na vida das pessoas, na sociedade e na política, na estrutura política da Grécia, porque elas são simples, elas não têm muitas ornamentações, elas não são grandes, não têm grandiosidade, e isso mostra que a religião não tinha tanto dinheiro e, portanto, não tinha tanto poder. Não estava associada também a um poder político. Mais para frente, a Grécia se desenvolve, ela se estrutura de forma política em cidades-estado, então a gente não tem um poder ligado à divindade. Então, passando para Creta, a Creta tinha uma economia bastante bem sucedida, devido à indústria, ao comércio de vasos, a exportação desses vasos. Então a cerâmica se desenvolve bastante e ela evolui de pequenos retângulos em cores claras sobre fundo escuro para ornamentações mais elaboradas, e tem cenas de combate, cenas de celebrações, cenas cotidianas. Depois começam a ter cenas de marinhas, paisagens marinhas, com o desenvolvimento da pesca. E a gente também tem cenas de tauromaquia, que, embora muitas pessoas não concordem que é um esporte, a tauromaquia pode ser referida como um esporte também para algumas culturas, e ela consiste na lida com touros, e as formas mais conhecidas são a corrida de touros e as touradas. E Knossos era provavelmente o centro cultural, o centro político de Creta, e Knossos tem um palácio que agora é um sítio arqueológico, mas é um palácio muito importante até para o estudo desses afrescos em Creta. Muito possivelmente eles realizavam a decoração dos palácios de forma manual e tinham figuras humanas representadas, Ali a gente tem a figura humana com ênfase nos rostos, o corpo não é tão detalhado, não recebe tanto detalhamento. Isso pode ser uma influência dos povos suméricos, dos povos da Mesopotâmia, e eles utilizavam cores vivas e claras, e os temas eram variados. Tinha cenas da vida palaciana, cenas cotidianas, as procissões, tinham flores, e as cenas da tauromaquia também. Eles ainda não tinham representações com noção de perspectiva, mas já tinham umas representações já com noção de movimento.
Passando agora para Micenas, né? A civilização micênica copiou bastante coisa, imitou bastante coisa, né, da arte cretense, mas existem alguns traços que diferenciam bastante. A civilização micênica era um povo guerreiro e isso reflete, né, de algumas maneiras. Então, por exemplo, eles eram bastante ricos por conta do ouro pilhado nas guerras, e na arte tinham muitas cenas de combates, torneios, né, combates violentos, guerras e caça. Isso também, essas cenas eram esculpidas nos cabos de armas e também nos afrescos, eram pintadas nos afrescos e depois elas eram copiadas para cerâmicas, nos vasos, por exemplo, os vasos que eram para oferendas religiosas, né, os ritons. Eles também desenvolvem máscaras mortuárias, por conta dessa ligação também com o culto aos mortos, vindo talvez desse traço mais de um povo guerreiro. E na cerâmica também tem cenas de tauromaquia, representação de polvos e outros animais. E aí, a partir do século XII e XIII a.C., que a civilização micênica, né, a arte micênica entra em decadência e a arte começa a ter uma decoração com motivos geométricos mais repetitivos, espaços mais regulares e ela se torna mais monótona. A partir do século XV a.C., a gente começa a ter as invasões de outros povos, como os eólios, os jônios, os aqueus e os dórios, principalmente depois da invasão desse último povo. A partir do século XII a.C., a arte entra em crise, e isso vai tornar os artesãos mais pobres, as escolas vão fechar, os vasos voltam a ser mais simplificados, a ter ornamentações mais simples. E nesse momento também a gente já tem uma organização em cidades e estados, as polis, e com essas invasões a gente acaba tendo algumas diferenciações na arquitetura, que é nesse momento a expressão artística mais importante, ela é mais importante até que os vasos, e que também é bastante relevante, mas a arquitetura ainda é considerada a forma de expressão artística mais importante da época. Então, nós temos as colunas gregas, e essas colunas são divididas em ordens. Cada ordem representa um tipo diferente de ornamentação que está ligada a uma cultura. Então, a gente tem a ordem dórica e a gente tem a ordem jônica nesse momento. Como eu falei, né, a arquitetura é a forma de arte mais importante nesse momento, mais até que a escultura, então os baixos relevos são bastante utilizados. E a escultura começa a sair dos templos, que os templos eram, de todos os edifícios que poderiam ser construídos, eram os mais importantes, até por isso que a arquitetura era considerada a arte mais importante. E as esculturas começam a sair com as estátuas dos couros, que eram atletas vitoriosos. Essas estátuas eram feitas para colocar em templos ou mesmo fora desses templos como uma forma de agradecimento aos deuses pela vitória. E também tinham as kourai, que eram donzelas que traziam oferendas religiosas para esses deuses. As esculturas eram feitas em madeira, bronze e mármore nesse momento, e os couros também tinham ordens. Então a gente tinha os couros da ordem dórica, que tinham um contraste maior, né, entre os volumes, e a ordem jônica, que não tinha tanto contraste. A gente tem uma certa influência da arte egípcia nessas poses dos atletas, dos couros, porque a gente ainda tem uma representação muito mais ligada à frontalidade, só que é muito provavelmente por conta da importância que essas estátuas dos atletas ganham que começa a se desenvolver a representação mais fiel do corpo humano, né? Os artistas começam a buscar a trabalhar melhor a anatomia humana, uma representação mais próxima da realidade. A gente vai falar sobre isso agora. Como a gente já viu até aqui, a arte grega se desenvolve ao longo do tempo
de uma arte mais primitiva para uma arte mais desenvolvida, com influências da arte egípcia ainda assim, com poses mais duras, representações vistas de frente. Embora a arte grega seja mais livre, mais solta do que a arte egípcia, porque não tem essa ligação tão forte com a religião, não tem regras tão rígidas, e pelo fato da religião mesma não desempenhar um papel tão importante, não ter tanto poder, não estar associada ao poder político. E com essa liberdade de criação que os artistas tinham, eles também têm mais espaço para poder fazer experimentações. E essas experimentações ocorrem tanto na escultura quanto na pintura, que naquele momento era mais... a pintura estava muito mais presente nos vasos e nos afrescos. E, além disso, essas experimentações muito provavelmente foram causadas por uma necessidade maior de uma representação mais adequada, de uma valorização do conhecimento, da forma. E a partir do século VII a.C., a gente começa a notar essas mudanças de extrema importância na arte grega, que, embora ainda tenha alguns vestígios da arte egípcia, já começa a se desenvolver até aquilo que a gente conhece como arte grega hoje, que é o período helênico, né? É o período do Império do Alexandre o Grande. E esse período, esse auge da arte grega, como a gente conhece ela hoje, né? Também vai influenciar em muito a arte como um todo até o século XIX. Por isso que é de tão extrema importância essas mudanças. Como a gente tinha falado, os atletas, as estátuas dos atletas vitoriosos, é o momento em que as estátuas saem do espaço do templo, saem desse ambiente da religião e começam a ir para espaço público, ao ar livre, e isso traz grande importância também para a escultura, para o desenvolvimento dela, para a representação mais fiel à realidade. Então, com essa valorização que os gregos tinham do conhecimento da forma, essa necessidade de representar os atletas vitoriosos de forma muito fiel, que a escultura grega, a arte grega, começa a desenvolver o conhecimento da anatomia e começa a trabalhar mais com as ideias de volume e começa também a existir essa necessidade de que o corpo humano esteja aparente, a estrutura do corpo humano esteja aparente mesmo debaixo das roupas, né, que eles representavam. E duas obras que a gente pode apontar que são muito importantes desse período é o Auriga de Delfos e o Discolo. Então, falando um pouquinho sobre a Auriga de Delfos agora. O Auriga era o condutor de um carro de guerra, né? Esses carros de guerra podiam ser puxados por 2 cavalos, e aí recebiam o nome de biga, ou por 4 cavalos, então recebiam o nome de quadriga. E quem conduzia era chamado de Auriga, eram geralmente rapazes jovens, e essa estátua é de um rapaz que muito provavelmente venceu uma corrida desses carros, e tem um nível de detalhamento muito grande. Ela já tem uma noção também mais fiel à realidade da representação do corpo humano. Ainda é mais simplificada em algumas partes, mas ela é muito mais precisa do que o que a gente tinha anteriormente, né? Essa é uma escultura que foi feita em bronze e está entalhado na cabeça toda, os cabelos encaracolados. Aqui na lateral do rosto já tem também a representação da barba com entalhamento. A gente tem todo o drapeado das roupas, bem aparente. A gente vê a corda que era utilizada para segurar a roupa no local. Essa túnica longa dele tem um drapeado até o calcanhar, mostrando exatamente o caimento do tecido. E a gente tem essa escultura tem 1,80 m, ela foi feita em tamanho natural. E ela, por ter um tamanho natural e ter um nível de detalhamento tão grande, além de alguns outros aspectos que eu já vou mencionar, ela traz uma impressão de que é uma pessoa de verdade, né?
uma dessas coisas que torna essa estátua tão real é o olho de pedra, né, esse colorido. A gente tem esse detalhamento todo, né, do rosto, a expressão concentrada dele, os cílios marcados. A gente tem também uma torção, uma leve torção no corpo. Então, o rosto e o tronco estão direcionados para a direita da estátua e o quadril, as pernas e os pés já estão direcionados para a esquerda. Então, existe uma leve rotação que dá uma impressão um pouco mais de uma pessoa real, que não fica totalmente imóvel, né? Então, isso é muito, muito interessante de se observar. Falando sobre o Discóbulo, né? O Discóbulo é um atleta que faz o lançamento de disco, e nessa escultura está representado, então, um atleta que também muito provavelmente foi vitorioso, momentos antes de fazer o lançamento de disco, que garantiu a vitória para ele. E a gente tem já essa noção de movimento, uma dinâmica muito grande por conta dessa mesma torção do corpo, né? O tronco está virado, embora ele seja representado de frente, isso é um vestígio da arte egípcia, né? Dessa influência da arte egípcia. A gente tem o tronco virado para um lado, o quadril e as pernas virados para outro, o ombro e o braço estão virados ainda para trás, e tem uma torção ali do corpo, em todo o corpo. E a gente tem um detalhamento muito grande, né, dessa musculatura toda, porque ele tá assim, com o corpo torcido, ele tá fazendo um esforço muito grande para aproveitar essa velocidade do giro dele para lançar o disco. Então a gente tem a musculatura bem aparente, principalmente nas pernas, nos braços. A gente também tem que lembrar que os gregos cultuavam muito o corpo, isso é um traço que está bem presente nessa escultura, porque toda a musculatura está muito bem aparente. Muitas esculturas gregas mostram esse corpo sarado dos atletas, e essa torção toda que vai sugerir esse movimento, né? E esse giro que ele vai precisar para poder lançar o disco. É uma representação muito fiel de um corpo humano, então a gente já tem essas mudanças muito bem marcadas nessas duas obras. No fim do século V a.C., então os artistas já têm um domínio muito maior da anatomia. Isso vai influenciar também o gosto do público, né? Esse gosto por uma representação mais fiel à realidade, a essa noção melhor de perspectiva, discurso. Tudo isso leva o público a ter um gosto, um conhecimento melhor e a valorizar mais então o trabalho dos artistas. E aí que essa expressão, né, de revelar a atividade da alma se torna ainda mais importante. Até então, os gregos não conheciam muito sobre formas de animar o rosto das estátuas, de modo que não distorcesse. Eles acreditavam que distorcia, né, a estrutura da cabeça. E após a Guerra do Peloponeso, no século IV a.C., que a arte grega então começa a se desenvolver ainda mais. Então é nesse período helenístico, que Alexandre o Grande domina a Grécia, que a gente começa a ter mais mudanças significativas e a arte grega se torna naquilo que a gente conhece hoje. E algumas dessas mudanças estão relacionadas, por exemplo, a um domínio maior do escorço, estão relacionadas a uma desassociação um pouco maior entre arte e religião, uma liberdade maior dos artistas em criar, aumenta o público, né, o interesse do público, então aumenta as encomendas, as demandas, e o artista começa a poder fazer arte pela arte, experimentar mais. E isso leva então a esse domínio do escorço da anatomia humana, e eles começam realmente a se desafiar, procurar poses mais desafiadoras, mais complexas, como que a gente vê no Laocoonte, que eu já vou falar sobre daqui a pouco, e começam a explorar mais perspectivas e volumes,
Então, as obras, as esculturas que antes eram em relevo nos frisos começam a se projetar para fora. Essas são mudanças muito importantes, como eu falei, porque quando os romanos chegam, eles vão copiar a arte grega e depois essa arte de Grécia Antiga e Roma Antiga são a base para o que a gente tem depois no Renascimento. Então, falando um pouquinho agora sobre o Laocoonte. O Laocoonte é um conjunto escultórico, ou seja, um conjunto de esculturas em que tem a representação de uma cena mitológica. E essa cena mitológica tem algumas variações. E algumas variações, Laocoonte é um sacerdote de Apolo que é punido pelo deus por ter tido filhos. E em outras versões, ele é um sacerdote troiano, ele descobre sobre a farsa do cavalo de Troia, e quando ele tenta avisar os troianos, os deuses gregos que estavam apoiando os gregos na guerra de Troia acabam punindo Laocoonte. A punição é a mesma nas duas versões, né? São serpentes que são enviadas do céu para matar ele e os filhos dele. No caso de Apolo é mais até para matar os filhos, e aí o Laocoonte tenta salvar as crianças e acaba morrendo junto, né? Mas de todo modo, nas duas versões, o Laocoonte e seus filhos morrem picado pelas serpentes, e esse conjunto escultórico mostra exatamente essa cena em que, após as serpentes caírem dos céus, elas estão enroscadas nos corpos dos dois meninos, do Laocoonte, tentando estrangular, picar, e esse sofrimento, essa dor, essa agonia do que as três figuras masculinas estão sentindo é representada. A gente tem torções muito grandes no corpo, então, que são parte, né, até dessa necessidade de expressar a dor, a agonia que eles estão sentindo. Então, o rosto do Laocoonte está bem contorcido, eles estão se contorcendo inteiro, o Laocoonte está tentando tirar a serpente que está se enroscando nele, um dos filhos projeta o tronco para trás, a cabeça para trás, né, sentindo dor, o outro está tentando tirar, a serpente está enroscada no pé dele, então tá com o pé para cima, o outro está apoiado no chão, olhando para o pai desesperado, vendo o pai e o irmão também com as serpentes atacando eles. E a gente tem, de novo, aqui um detalhamento muito grande da musculatura, das articulações, né, o cabelo, as expressões muito bem detalhadas para mostrar essa agonia. E a gente tem já uma mudança muito significativa em relação, por exemplo, à auriga de Delfos. O corpo já não é mais tão visto de frente, embora a gente tenha, sim, alguma influência aí. Você vê, por exemplo, mesmo o rapaz que está com o tronco projetado para trás, o tronco dele não está muito de perfil, ele está com um perfil quase de frente, o tronco do Laocoonte também. O menino que está em pé, a mesma coisa, o tronco está bem de frente, o quadril, a perna estão vistos de frente, né? E o rosto está representado de lado, mas a gente tem aí projeções para frente, com o tronco do menino tá em pé, para trás, e a gente já tem uma composição que é o que vai ser considerado depois um cânone, né? Uma regra de representação, de composição na arte, que é essa composição em formato triangular, né, explorando as diagonais. Então a gente tem um braço do Laocoonte bem mais alto, a figura do Laocoonte está mais alta, ele está apoiado numa das pernas, que está na diagonal, o corpo dele se projeta para cima e para baixo. Então, essa foi a nossa conversa sobre arte grega. E como vocês podem ver, né, existe uma importância muito grande desse período na história da arte, vai se refletir por muitos séculos, então é muito importante a gente
conhecer também, para poder entender depois os outros movimentos. A gente passa na semana que vem para Roma, que também é importante para entender a arte romana, também é importante entender um pouco sobre a arte grega. E eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, curte, comenta, marca um amigo que queira aprender sobre arte, né? Um amigo ou uma amiga, e compartilhe. E eu espero que vocês tenham um bom fim de semana. Até mais!